Não, está bem assim. Então, acho que dá, né? Aqui mais perto, dá para ouvir. Bom, antes de mais nada, queria cumprimentar a todos, agradecer a acolhida aqui uma vez mais na Unicamp. Bom rever os amigos, conhecer novos. E a ideia de homenagear a Creuza Capalbo é por uma razão bastante simples, né? A professora Creuza nasceu no Rio de Janeiro em 1934 e faleceu no ano passado. E ela foi uma das grandes divulgadoras da fenomenologia no Brasil e os trabalhos dela sobre Merleau-Ponty também, que é o grande tema desse encontro, são muito interessantes, muito importantes. Eu escolhi fazer uma espécie de pequena biografia da Creuza e uma biografia não só dos eventos da vida, mas através das obras que ela publicou e com quem ela trabalhava, né? De modo que essas obras tiveram sucessivas reedições, né? E a cada reedição, uma nota interessante é que elas são acrescidas de informações, de dados, de modo que ela estava permanentemente estudando não só o Merleau-Ponty, mas o movimento fenomenológico em geral, no Brasil e no mundo. E isso é sistematicamente atualizado, ela indica quem é quem, né? Indica as principais revistas, os lugares onde ele está sendo estudado no mundo. Então, ela foi docente de filosofia na UFRJ, mas ela fez a formação filosófica na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, aí defendendo a sua dissertação de mestrado e a sua tese de doutorado, intitulada Historicidade em Merleau-Ponty, em 1973. Ela ficou de 1960 até 1973 na Bélgica. Quando ela retornou ao Brasil, ela atuou no corpo docente, primeiro da UFRJ, onde ela foi, inclusive, vice-reitora de pós-graduação e pesquisadora, né? E, ulteriormente, na UERJ, no programa de pós-graduação em filosofia, que ela ajudou a fundar, inclusive, né? Quer dizer, ela teve uma atuação muito grande. Ela se aposentou na década de 90, mas ela manteve diversas atividades, participando de eventos acadêmicos e inspirando pesquisadores, não só no âmbito da filosofia, mas também no da psicologia, artes, psiquiatria, psicanálise e educação. Ela difundiu a cultura fenomenológica, então, em prol de estudos sobre Husserl e Merleau-Ponty, mas examinando também outros autores que compõem a tradição do movimento fenomenológico, e assinalou repetidamente os campos de estudiosos da escola fenomenológica no Brasil e no mundo, né? Dentre os seus livros publicados, que tiveram sucessivas edições, cada vez mais ampliadas, né? Nós destacamos o Fenomenologia e Ciências Humanas, de 1973, publicado no Rio de Janeiro, e depois foi reeditado em 1987, e a última versão, em 2008, publicada pela Ideias e Letras, editora Ideias e Letras, onde ela faz toda uma atualização de novo, né? Ela surge no Brasil, né? Assinala a Creuza, uma nova direção em antropologia, história e psicanálise, que é o subtítulo da primeira edição desse Fenomenologia e Ciências Humanas. Nesse livro, ela faz o elogio da historicidade, entendida como um modo de ser do homem, e o retoma na sua tese de doutoramento, abordando, diz ela, a análise que Merleau-Ponty fez da questão da historicidade, presente na discussão do ser humano e da ontologia do ser bruto ou selvagem. Eu volto depois a esse texto, eu estou só mencionando que esse tema da historicidade aparece com muita força na obra dela, né? Fenomenologia e Sociologia, segundo Alfred Schutz, foi a tese que foi apresentada em 1977 ao Departamento de Filosofia da Católica de Petrópolis, num concurso que ela fez aí para obtenção da sua livre docência. Essa edição esse primeiro trabalho estava só datilografado. Em 1978, ele editou Ideologia e Educação em São Paulo pela Convívio,
Em 1979, ela publicou no Rio de Janeiro, pela Antares, Metodologia das Ciências Sociais, a Fenomenologia de Alfred Schutz. Quer dizer, aquilo que aparecia só datilografado ainda, né? Não era nem digitado, era datilografado, aparece então nessa edição. E em 1998 ela reedita de novo esse livro em Londrina pela UEL, com um prefácio do então coordenador das edições, que era um professor do pós-graduação deles lá também. Em 1983, ela lançou Fenomenologia e Hermenêutica no Rio de Janeiro pela Âmbito Cultural. Na introdução que ela faz ao livro, que ela organizou, né, a Creuza apresentou um panorama do movimento fenomenológico, partindo das contribuições de Husserl, e não aponta Husserl como esse grande panorama da fenomenologia, não é constituindo uma escola nem discípulos, né? E ela diz que é um movimento que repercute através do Círculo de Göttingen e do Círculo de Munique, com autores como Lipps, Adolf Reinach, e depois incorporou autores como Poiré, Ingarden, Edith Stein, Max Scheler, dentre outros, que buscavam relacionar fenomenologia, psicologia, né? Autores que se inspiraram na fenomenologia examinaram a estrutura da sociedade civil, os atos sociais, o fundamento das leis civis, assim como o significado e o valor o significado do valor estético para a vida humana. Estudaram também os campos ético, religioso e literário. Nós não vamos citar aqui todos eles. Ela faz um elenco muito mais amplo do que eu vou mencionar. Eu vou só dar uma breve menção a alguns, né? É importante, e eu faço aqui esse convite agora, fazer a leitura dessa apresentação desse livro, porque nessa apresentação ela mostra a importância e os campos todos, né, de repercussão, quem são os estudiosos que se inspiraram na fenomenologia. E, além disso, ela assinala as universidades onde esses movimentos estavam se expressando, as sociedades de filosofia que surgiram a partir daí, outras sociedades de outras especialidades também, né? Por exemplo, de psiquiatria, né? As revistas, as principais revistas que existiam, as coleções das edições das obras de Husserl, né? As revistas. É muito interessante que a Unicamp, em Campinas, tem uma biblioteca fantástica, que eles deixam a gente consultar, né? Que tem esse material precioso de trabalhos, né, disponível. Heidegger foi um dos mais importantes pensadores que, partindo de Husserl, fizeram a crítica da metafísica clássica. Ao lado de Heidegger, Creuza destaca também o Hartmann, que propôs uma nova metafísica consistindo na descrição dos fatos na perspectiva fenomenológica, conectando o conhecimento da realidade com o plano ideal, os objetos ideais. Aplicou sua reflexão ao campo dos valores, da ética e da estética. Na França, o movimento abarcou os campos da psicologia, sociologia, filosofia da história, incluindo autores, por exemplo, como Minkowski, Gurvitch, Landsberg, Gabriel Marcel, Sartre, Levinas, Merleau-Ponty, Ricoeur, Dufresne, Duméry. Ou seja, uma amplíssima repercussão na França, né? Com a guerra, os manuscritos e as obras de Husserl foram levados para salvá-los da destruição da presença nazista, né? Na França, inclusive, por Van Breda para a Bélgica. E os escritos foram acolhidos nesse centro de estudos fenomenológicos que ela assinala e que publicou as obras de Husserl e obras sobre a fenomenologia, desenvolvendo as coleções Husserliana e Fenomenológica. O movimento se espraiou pela Europa e América. Quer dizer, tudo isso nessa apresentação geral, né, que ela está fazendo. Na Alemanha, destacou-se, por exemplo, Eugen Fink. Na Holanda, surgem estudos sobre fenomenologia e biologia, fenomenologia do encontro interpessoal e trabalhos, por exemplo, do Van der Leeuw sobre o fenômeno religioso e a cultura.
Na Suíça, os trabalhos de Jaspers, Biswanger, sobre fenomenologia e psiquiatria. Na Itália, estudos da hermenêutica religiosa por Castelli e estudos sobre a fenomenologia e marxismo com Enzo Patti. Na Espanha, a obra de Ortega y Gasset, ela destaca. Em Portugal, os trabalhos de Eduardo Abranches de Soveral, Manuela Saraiva e Júlio Fragata. Em Praga, por exemplo, Jean Patočka. Na Inglaterra, Moore. Royce na Austrália. Nos Estados Unidos, teve uma amplíssima repercussão em muitas universidades, mas ela cita, por exemplo, Mandelbaum, Paul Tillich, dentre outros. Na América Latina, a fenomenologia se desenvolveu a partir dos contatos que alguns de seus professores tiveram com o movimento por ocasião de seus estudos na Europa. E Creuza cita Samuel Ramos, Joaquim Chiral, José Gauss, no México. Carlos Astrada, na Argentina, Miroque Estrada, no Peru, Juan Garcia Baca, na Venezuela, Henrique Blanco, na Colômbia. E, no Brasil, ele assinala, dentre outros, Emanuel Carneiro Leão, Gerd Bornheim, Maria Seabra Lubê, José Silveira da Costa, Flávio Zibeneichler, Thelma Donzelli, professores, todos eles, na época, professores da UERJ, da UFRJ, perdão, onde ela trabalhava, e ela própria. Né? Em São Paulo, ela assinala Antônio Rezende, Aquiles von Zuben, Salma Muchaio, no Rio Grande do Sul, Silvino Santin, Urbano Ziles, Santa Catarina, o Cupani, da Federal de Florianópolis, em Minas, na Universidade de Belo Horizonte, João Henrique dos Santos, José de Anchieta, em Recife, Maria do Carmo Tavares de Miranda. Esse quadro não é exaustivo, ela diz muito mais coisas, né? É muito mais amplo, por isso que eu sugiro que deem uma olhada, porque dá um panorama muito interessante. Atualizado, ele vai aparecer de novo na publicação Fenomenologia e Ciências Humanas, no capítulo 7 da edição da Ideias e Letras. Sob o título de Filosofia e Fenomenologia no Brasil Atual, ela faz referências a Miguel Reale e Adolfo Kripa, na relação entre mito e cultura. Inclui a repercussão de Husserl sobre Miguel Reale e Vicente Ferreira da Silva, na Meditação sobre a Cultura. A repercussão de Heidegger na fenomenologia brasileira, representada por Emanuel Carneiro Leão, e a hermenêutica do Dasein, por Gerd Bornheim e Ernildo Stein, tradutores de Heidegger, enquanto tradutores, não só como estudiosos, mas também tradutores. No ensino universitário, ela menciona o seu próprio trabalho e do departamento da UFRJ. Assinala também a interpretação cristã do pensamento de Heidegger pelo padre McDowell, da PUC do Rio de Janeiro, e por Maria do Carmo Tavares de Miranda, no Recife, e Merleau-Ponty, estudado em Belo Horizonte por José Henrique José Anchieta Corrêa, por Antônio Rezende, em Campinas, Salma Muchaio e Marilena Chauí, em São Paulo. A primeira menção que ela faz a Marilena, mais fácil. Né? Assinala a influência de Jaspers também sobre um professor do Rio Grande do Sul, sobre Buber, em Aquiles von Zuber, que na época estava em São Paulo, de Dufresne sobre a Maria Seabra, de Schutz em Machado Neto, na Bahia, de Riquet em Alino Lorenzon, de Sartre sobre Costa Lima, na Paraíba, bem como da fenomenologia sobre psiquiatras brasileiros fenomenólogos, destacando Isaías Paim e Elcio Arruda, no Rio, e também alguns professores na Fluminense, Universidade Federal Fluminense, na Medicina da Bahia. Né? Creuza amplia significativamente, como se pode constatar, a lista anteriormente apontada. Né? E a obra assinala ainda os principais conceitos da fenomenologia de Husserl, indicando a crise do conceito tradicional de natureza humana. Aponta também as novas interpretações da relação natureza-cultura à luz das contribuições dos fenomenólogos. Estuda a seguir a fenomenologia como método e como filosofia, a relação entre fenomenologia e ciências humanas, a relação entre fenomenologia e psiquiatria. E no capítulo seguinte, ela aborda as relações entre fenomenologia e educação. Ou seja, apresenta de modo aprofundado o que já se anunciava no primeiro livro, Fenomenologia e Hermenêutica, que foi coordenado por ela. Foi um dos primeiros livros que ela publicou, logo depois que ela chegou da Bélgica, e do qual participaram
outros professores da UFRJ, como Flávio Zibenachler, que trata de fenomenologia e hermenêutica, assinala a busca de alargamento da fenomenologia pela hermenêutica filosófica contemporânea, estudando as contribuições de Ricoeur, de Gadamer e de Habermas, que ela trabalha também, ela faz estudos também sobre esses autores todos. Inclui o trabalho de, quer dizer, esse livro inclui o trabalho de Francimar de Arruda Campos, mestre em filosofia pela Federal do Rio, tratando de hermenêutica da significação em Ricoeur. O estudo de Maria Raquel Vidigal, também da UFRJ, sobre conhecimento filosófico e seu ensino. O de Mário Guerreiro, do mestrado em filosofia da UFRJ, também sobre o método fenomenológico no campo da estética, estudando principalmente a repercussão disso também sobre Sartre e Merleau-Ponty, né? Referindo-se especialmente à fenomenologia da percepção, o olho e o espírito e aos ensaios sobre Cézanne. Acolhe os trabalhos de fenomenologia e linguagem de Maria da Graça Schaucher sobre Merleau-Ponty, e finalmente de Francelino Gomes, doutor em Direito por Estrasburgo e doutor em Economia pela Universidade Americana, que aborda o tema do empirismo à fenomenologia, estudando a crítica de Husserl, a fundamentação da matemática e da lógica, e a passagem da lógica à fenomenologia na obra de Husserl. Publicado em 2004 em Londrina, a Filosofia de Maurice Merleau-Ponty, Historicidade e Ontologia, é o texto mais amplo de todos esses que eu mencionei, o texto mais amplo, e é apresentado originalmente por Creusa como tese de doutorado em filosofia em Louvain. Exclui dessa apresentação uma versão original da tese que expunha detalhadamente o pensamento de Husserl e se detém nessa obra na apresentação do Merleau-Ponty, né, da filosofia do Merleau-Ponty. Mostra que sua filosofia fez análise da existência humana concreta e da experiência humana pelo exame da percepção, mas depois amplia a reflexão merleau-pontiana, se enraizando no visível e permitindo-nos aceder ao invisível. É o Merleau-Ponty de Signe, de 1960, e no Visível e Invisível, que a questão não é mais para Creusa de descrever só a percepção do mundo, como na fenomenologia da percepção, mas trata-se de perguntar como o homem constitui o sentido do mundo, pondo-se perante o ser selvagem, indefinível, que engloba o visível e o invisível e do qual nasce todo o sentido dos entes. Assim, se o ponto de partida da filosofia de Merleau-Ponty foi a consideração de uma ontologia do ser humano, nos últimos escritos, assevera Creusa, trata-se de compreender por que e como o homem habita o ser. Ela fala de uma dialética binária em Merleau-Ponty, ou seja, uma dialética de coimplicação dos termos e de reversibilidade do sentido, mostrando que a ordem vital, a ordem física, a ordem vital e a ordem humana estão no envolvimento recíproco, de modo que a ordem superior integra a inferior e, graças a isto, elas são reorganizadas numa nova configuração. Importante contribuição, me parece também, não só essa grande apresentação da fenomenologia do Merleau-Ponty, né? Mas também o trabalho que ela apresentou, Maurice Merleau-Ponty, a historicidade como solo da intersubjetividade da política, que foi editado pela Federal da Paraíba no volume que reúne o Merleau-Ponty em João Pessoa, né? Que foi publicado por lá. É um dos últimos trabalhos da Creusa. Um dos últimos trabalhos, mas que sintetiza os temas que permanecem presentes hoje na nossa reunião em Limeira. Ou seja, não se trata, no texto de Creusa, de expor apenas o pensamento de Merleau-Ponty, mas de refletir a partir da sua obra. Isso que é muito interessante na Creusa. Ela vai ampliando a meditação e as discussões e inserindo posições pessoais. O tema da historicidade, ela diz, segundo Merleau-Ponty, situa-se na questão da passagem de uma filosofia do vivido para uma fenomenologia que busca
a instituição originária, ou seja, aquilo que ela chama de que o Merleau-Ponty ela chama e que ela repete, né? Historicidade vertical, né? E é graças a esse conceito que se compreende uma certa estabilidade no movimento do ser, na natureza, no ser do homem, na história, na cultura. Merleau-Ponty diz que o homem institui a si mesmo na comunidade, na vida política e privada, resultando na instauração do bem comum. A sua história é o desdobramento da temporalidade na intersubjetividade. A história do homem é isso. Eu não vou me deter muito nisso, né? Agora, porque isso vai ser tratado amplamente aqui, né, nesse encontro. Por isso que eu acho interessante mencionar como os últimos trabalhos dela, de certa forma, servem de solo para a gente continuar discutindo e ampliando as discussões. Agora, é No Visível e no Invisível, publicado em 1964, diz Creusa, que Merleau-Ponty examina a dimensão fundante originária, considerando uma ontologia do sensível que põe o tema de uma historicidade vertical, poemática, que faz surgir o ser selvagem, o ser bruto, carne do mundo, ser visto no visível, e também carne do homem, carne da história. Desse modo, a reflexão sobre a historicidade desloca-se da filosofia da experiência vivida, da filosofia da consciência, para uma filosofia do ser selvagem, instauração originária, impregnada de invisível. Para Merleau-Ponty, diz Creusa, o que existe é o ser. Este A do ser é próprio de todo existente, é o visível da carne, é a visibilidade do homem e de todos os seres. A carne, diz Ponty, e ela cita, né, é elemento do ser, e o ser é dito ser bruto e selvagem. Os eus se encontram na experiência vivida do contexto histórico-social, político-econômico, que é a intersubjetividade em ação, diz a nossa filósofa. A relação interpessoal originária fundante se dá, como Merleau-Ponty escreve, sob a forma de amizade, raiz de toda a comunidade e sociedade. No entanto, é possível que ela se dê também sob a forma de não amizade, tal como a agressividade, o ódio, a violência. As relações interpessoais, a história pessoal e pública, podem se desdobrar na coexistência que desencadeia relações entre os homens. É isso que Merleau-Ponty chama de política. Liberdade e poder são os grandes temas que constituem o campo da política. Daí ele dizer que política, no seu grande sentido fundamental, diz respeito à vida coletiva dos homens organizados socialmente e no seu uso comum. Política se refere ao Estado e ao governo. O filósofo é visto nesse texto, como assevera Creusa, como um crítico dos sistemas políticos. Merleau-Ponty critica a neutralidade e a indiferença diante das escolhas que devem ser feitas no campo histórico-político. A intersubjetividade possibilita o conviver com as próprias escolhas e com as escolhas dos outros. E a finalidade de tudo isso é constituir uma comunidade, o bem-estar de todos, num mundo que nos é comum. Para Creusa, não se trata apenas de expor o pensamento de Merleau-Ponty, mas de fazer-nos pensar a partir dele. E eu acho que é isso que ela fez brilhantemente. Ela pensa a partir de Merleau-Ponty e nos ensina o caminho que a gente continua trilhando hoje e aqui. Bom dia a você.